Vai começar Tribuna Agro. Oferecimento Sicredi. Crédito, consórcios e seguros para o seu agro prosperar. Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de estreia do Tribuna Agro. Chegou o grande dia! Você já me conhece do jornalismo diário da TV Tribuna, eu sou Luciano Rosetti, trabalho há mais de 15 anos na emissora, quase 20 na verdade, e quando eu recebi esse projeto, essa missão, esse desafio de comandar o Tribuna Agro, eu confesso para você que eu fiquei bastante emocionado, porque já era uma ideia antiga que eu tinha. E quando eu recebi esse convite, eu, claro, não pensei duas vezes para mostrar as coisas boas do Espírito Santo. De norte a sul, noroeste, em todo canto, o agro está em todo canto e mostra as belezas, as riquezas do nosso estado. E eu convido você, meu amigo, minha amiga, a fazer essa viagem com a gente toda semana. Norte, sul, noroeste, o agro está em todo canto. Agro é cultura, é riqueza, é economia. O agro está na nossa mesa todos os dias. Eu convido você então, estendo a mão, faço esse convite. Vem com a gente, que o Tribuna Agro está só começando. Agro chegou chegando, dominando o PIB do Brasil. É a turma do agro. E cá estamos, em Venda Nova do Imigrante, terra do agroturismo, sim, juntando duas coisas que a gente ama, né? Agro e turismo. E se eu te disser que esse é um passeio que proporciona muitas experiências, e experiências deliciosas por sinal. Quer ver? Vem comigo. O Socorro hoje, pelo sabor dele, porque ele adquiriu, vamos chamar de status. Ele hoje está na mão de todo mundo, com muito mais fartura, com muito mais quantidade para degustar, e muito mais lugares para degustar. Aqui está a origem da primeira carne no mundo que se curtiram ao tempo. Então aqui, quando a alta gastronomia diz o seguinte, aqui é a origem de um produto, é outra história, né? Porque aqui está se mantendo aquela origem lá de uma naturalidade que encontraram lá no passado, que não tinha, a ciência era bem distante dessa de hoje, né? Mas já faziam, né? E foi um patrimônio hoje registrado para a Venda Nova do Imigrante. Um verdadeiro patrimônio. A gente não está falando de um simples alimento, não, e sim de algo que atravessou o tempo, que é cultura, tradição, história. O Socol é isso, fruto de um trabalho minucioso, com extremo cuidado, que ganhou a reputação de representar um povo. Virou um embaixador, por assim dizer. Embaixador de um dos municípios mais italianos do Espírito Santo. Mas vamos começar do começo? Porque não tem como falar de cultura e tradição sem ouvir boas histórias de quem produz há mais de 30 anos. Opa! Buongiorno! Buongiorno, como stai? Tudo bem? Tudo jóia? Dona Dete, ó, o meu italiano para no buongiorno, viu? Não, mas a gente vai meu entendendo. Italiano acaba aqui. Tá muito bom, tá de bom tamanho. Tem Socol? O que mais tem aqui é Socol. Tem história? Muito, além do Socol, todo Socol tem uma história, né? Então vambora. Vambora, Tá no lugar certo. Tá no lugar certo, seja bem-vindos. Vamos lá, Dona Dete. Vamos lá. O Socol era uma forma de conservação de carne. Não existia geladeira quando nossos avós chegaram.
Então era uma forma de conservar. Aí os nossos nonos, né, nossos pais, eles eles criavam porcos na propriedade, né? A gente está falando de mais de 140 anos de história. Sim, o Sokol foi trazido por imigrantes italianos no final do século XIX. Na Itália, a receita original utiliza a carne do pescoço do porco para fazer um embutido cru e maturado, o chamado ossocolo, ou então Sokol. A hora de destrinchar o porco todo, então fazia-se muito linguiça, que é também de italiano, fazer muita linguiça. Pegava as partes nobres e cozinhava na banha, a famosa carne na lata. E ali, naquela época, eles faziam dava o nome de sokol, pegava essas carnes ali que ia sobrando e fazia o sokol. De lá para cá, a conservação modernizou bastante. Mas a receita original, essa não muda e nem pode mudar. Vamos mostrar para você agora então, vamos lá? Primeiro, é importante trocar de roupa para a gente respeitar as normas. Chegando aqui, Grati. Sim. Depois de paramentados, corretamente vestidos. Isso. Chegamos no paraíso do Sokol. Na plantação. Na plantação de Sokol. O pessoal costuma falar assim, cadê a plantação de Sokol? Tá aí. Legal, hein? Isso, muito legal, né? E qual é a demanda que você... visto, não, né? Não, assim? de perto assim não. Primeira vez. E qual é a demanda que vocês atendem aqui? Nossa, ó, hoje... Por dia ou por mês, por ano? Mas de venda, você fala? De venda. Nossa, aí é uma conta mais difícil, tá, de fazer, porque tem a época do ano que é melhor, né? Frio, quando vem o frio, vem mais turista, então durante a semana passa mais turista, mas normalmente o fluxo maior é o final de semana, né? E a gente também abastece Vitória. Então, tudo que a gente tem aqui, a maioria vai para nossa loja e vai para Vitória. Toda semana meu irmão entrega em Vitória, que aí vai para o supermercado, delicatessen lá. E ainda a gente envia pelos correios, que aí tem também essa demanda de gente que vem, compra, aí quer receber, então a gente envia. Demanda grande, né? A fazenda da Grati produz cerca de 600 quilos de Sokol por semana. Produção extremamente detalhada. A gente faz 600 quilos de Sokol por semana. Esses 600 quilos de Sokol que a gente faz vai ficar pronto uns 250, porque perde mais ou menos metade do peso. E aí esse lote todo a gente distribui, entre ficar aqui e mandar para onde tem que mandar. Quando é alta temporada, a gente diminui a demanda para fora e deixa mais na nossa loja, porque a gente sabe que o turista que vem aqui, ele quer encontrar o Sokol, não vou deixar aqui sem Sokol, né? E quanto tempo, Grati, para ficar... Assim, para chegar no ponto ideal? Uns Quanto 3 tempo demora? meses, pelo menos. Uns 3, 4 meses, pelo menos. Depende da época do ano, né? Se for muito úmido, demora às vezes até 6 meses. Então, depende muito da época do ano. Mas, mais ou menos uns 3 meses, com certeza. Tá vendo? Ó, aqui são do mesmo lote. Esse ainda não tá pronto e esse tá pronto. A gente tira o que está pronto e deixa ainda mais um pouco o outro. É tudo muito artesanal mesmo, tá vendo? Quando estiver bem sequinho... a gente não deixa secar muito, para ele não ficar muito duro, para cortar e tal. E também não deixa ficar, não pode tirar ele que não esteja ainda maturado o suficiente, porque pode vir a estragar, né? Então tem o tempo certinho, né? O grande diferencial do Sokol é a maturação. Para que ele fique delicioso e suculento, existem uns funcionários, por assim dizer, que trabalham noite e dia sem descanso, os fungos. Pois é, calcula-se que várias espécies fazem o serviço todo acontecer. Você viu quanto fungo que dá? São quantos tipos de fungo? Nossa, aí até hoje não se existe uma pesquisa disso, não. Existe, eu fiz meu TCC também sobre isso. A gente começou uma pequena pesquisa sobre o fungo, mas é uma coisa muito específica, tem que ir para análise fora, não se sabe ainda. Sabe alguma família, gênero, alguma coisinha, mas não sabe quantos não. Mas sabe que é presente naturalmente aqui. E que se não tivesse ele, não estaria fazendo Sokol, né? Porque é necessário ele estar aqui do lado de fora. Se ele não, quando não dá o fungo,
seca rápido, não cura, não matura por dentro. Ele tem que ter esse fungo por fora para manter a umidade dentro, as bactérias lá, fermentar tudinho, fermentar o miolo, fermentar tudo certinho. Então, fungos, nós amamos vocês. Pelo amor de Deus. E é natural, a indicação geográfica, né, contempla isso, que é naturalmente presente aqui, a gente não inocula nada, a fermentação é natural também, própria, né, o ambiente propicia isso, porque tem que ter umidade, tem que ter temperatura, altitude, tudo direitinho. Empreendedorismo histórico, genuíno, cultural. Existe inclusive uma associação de produtores de Sokol. Essa associação atualmente é composta por 7 famílias. Cada família produtora tem esse selo que comprova a autenticidade do produto. Cada produtor tem sua particularidade, seu sabor, seu tempero. Mas todos eles obedecem à tradição e fazem tudo em família. Vamos lá conhecer agora a Carla e o Alexandre. Alexandre e Carla. Tudo bem, casal? Bom dia. Bem, Luciano. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Satisfação. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo. Carla, tudo bem? Prazer. Tem produção hoje? Tem produção, claro. Tem sim, tem Tá tudo. aqui na mesa já. Tudo que precisar tá aqui. Vocês. Ó que delícia aqui, ó. Mostra aqui no detalhe da imagem do meu amigo Rodrigo. A produção já tá toda prontinha, né, Alexandre? Tá pronta já tá maturado. Esse daqui já tá pronto para consumo. Prontinha para consumo. Prontinho para consumo esse aqui. E essa faca especial que corta aqui o Sokol bem rente, porque o Isso. detalhe do Sokol é esse, cortado bem fininho. Cortado bem fininho para aproveitar o máximo do sabor agregado que ele tem, né? Muito bom. E quanto tempo vocês trabalham na produção do Sokol? Então, quando a gente casou, né, a gente trabalhava na rua, né? Então a gente decidiu ficar na propriedade e a gente decidiu então investir no Sokol para que a gente ficasse mais próximo da propriedade e em família, trabalhar em família, né? Que isso que é mais importante para a gente. O casal tem uma agroindústria e manda o Sokol para todo o Brasil. O ponto forte deles é a venda online. São 10 anos de produção. Como eu disse, o forte do casal é o e-commerce. Vendas 100% pela internet. São 20 clientes fixos, a maioria composta por lojas que revendem os produtos. Carla, e tem esse selo aqui que faz toda a diferença, né? Sim, esse selo ele dá notoriedade ao nosso produto e ele garante ao consumidor que ele está consumindo um produto original, né, com a receita de origem, com todo o jeito de fazer, com a tradição. Nós temos um regulamento técnico para a produção de Sokol. Então, o consumidor que consome o Sokol com esse selo, ele tem a garantia que ele está consumindo o produto original dentro dos padrões e exigências técnicas que ele exige. Entendeu? Legal. E você trabalha na produção toda semana. Como é que funciona o trabalho de vocês aqui? Então, eu produzo hoje quinzenalmente, produção, né? Mas pedidos e demandas, né, de pedidos nós temos toda semana para consumidor final, para cervejarias, delicatessen, restaurantes, né? Então, assim, pedidos nós temos toda semana, mas minha produção é quinzenal. Com isso, o Sokol está conquistando o mundo. E por falar em conquista, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, reconheceu que esse tipo de Sokol, o Sokol de venda nova com o selo, só pode ser produzido aqui. Alguém pode até copiar e produzir, mas não tem a garantia de procedência histórica e tradicional que o Sokol de venda nova tem. A gente já tinha essa cultura do Sokol aqui em Venda Nova, lá para os anos de 2010, e aí percebeu-se que, poxa, mas é um produto tão especial e merece passar por uma indicação geográfica. Então foi feito um trabalho com apoio do Sebrae, contratando uma consultoria que fez esse levantamento da história do Sokol e todo o levantamento da notoriedade para fazer o processo e encaminhar o INPI. Então foi fundamental esse suporte do Sebrae, que é um trabalho grande, demorado, especialista, e a partir disso foi possível fazer o registro e a gente tem hoje essa notoriedade aqui nesse território. É o
o que se chama de indicação geográfica, selo de produção territorial e cultural, proporcionando ainda mais turismo, experiência e sabor. Doutor Leandro Carnielli, especialista em Sokol, né, meu amigo? Aqui tem 2 tipos, não é isso? Quais são as diferenças entre um e outro? O Sokol, a tradição é lá da Itália, né? Então lá na região do Vêneto, a qual nós viemos, lá eles chamam isso de ossicolo, que é carne do osso do pescoço. É importante que a história está guardada e passa ainda depois, o NPI confere isso para nós no mundo. Sokol é de 7 famílias de venda nova do imigrante no mundo. Então, isso é importante, viu? Esse tipo de Sokol, o Sokol de venda nova, só pode ser encontrado aqui em Venda Nova. Dentro produzido do território. Por 7 famílias. Exatamente. E hoje nós mandamos para o Brasil todo, né? Porque é fácil. Sokol tipo exportação agora. Pode ser. Isso aí. É mais do que culinária, é a história de um povo, de uma cultura, de uma tradição, com selo, com garantia, com identidade, com o mais puro sentimento de alegria. E o Sokol hoje não pode faltar. Não, Sokol hoje é um prato que vai para a mesa na frente. Não só aqui em Venda Nova, mas mesas do Brasil inteiro. A gente imagina que sim. Fora do país também. A gente imagina que sim. Aqui em casa é praxe a turma chegar às 10, 11 horas e ir para a mesa com o Sokol e o vinho. Quando vão comer, já está todo mundo alegre. Então, Sokol é isso, não é? É isso. Alegria. 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 Isso aí, nona. Alegria, é sobre isso. Todos nós precisamos de mais alegria na vida. E o Tribuna Agro volta daqui a pouquinho com uma entrevista super especial. Não sai daí, não. Meu amigo, minha amiga do Tribuna Agro, voltando do intervalo com a presença ilustre nesse programa de estreia, junto com o governador Ricardo Ferraço. E aí, tudo bem? Tudo bem, governador? Beleza. Para estrear o programa, estrear nosso bate-papo aqui especial sobre agro, o mundo agro no Espírito Santo. E o senhor é oriundo do mundo agro também, natural de Cachoeiro, não é isso? Olha, o agro é tech, o agro é pop, e o agro aqui no Espírito Santo tem um alto impacto social em torno dos nossos municípios, considerando que a agricultura de base familiar, ela é a agricultura que faz o nosso estado cada vez mais forte. Para termos uma ideia do porquê que eu estou enfocando, né? Porquê que eu estou indo na direção do social, porque no Espírito Santo, nós somos aproximadamente 130 mil propriedades rurais que produzem café. Mas não apenas café, nós temos o agroturismo no Espírito Santo, que está se desenvolvendo muito, gerando emprego, trabalho, oportunidade, fortalecendo as nossas propriedades rurais. Então, o agro no Espírito Santo é, de fato, pop, ele é tech e ele é social. E assim, é interessante porque a agricultura familiar, como o senhor ressaltou, é muito forte, é um traço marcante do Espírito Santo. O quanto que isso é valioso para a cultura, para a agronomia, para a economia também? Olha, isso é essencial na distribuição da renda, porque quanto maior for a concentração de propriedades, maior também é a concentração da renda. Como nós temos uma reforma agrária natural, como nós somos um estado que tem uma distribuição fundiária muito forte, isso contribui muito para a manutenção das pessoas em seus locais de origem, né? Porque para grande parte dos municípios do estado do Espírito Santo, para 60%, 70% dos nossos municípios, a mais importante atividade econômica é o agro. E o agro, ele
se apresenta com a vocação de cada uma dessas regiões. Se você vai para a região das montanhas do Espírito Santo, você tem um tipo de agricultura, é o café arábica, é o agroturismo e assim por diante. Se você vai para a região norte, já não é o café arábica, é o café conilon. Então, em cada uma das nossas regiões, você tem uma vocação. E o que nós fazemos enquanto governo, através do INCAPER, é trabalhar assistência técnica, trabalhar a extensão, trabalhar a pesquisa, porque isso é muito importante para você produzir mais, gastando menos e com mais qualidade, porque grande parte, a maior parte daquilo que é produzido nas nossas propriedades não é para consumo próprio das pessoas, não é para consumo próprio da sociedade de uma forma geral. Aí vem o papel da nossa SEASA aqui no município de Cariacica, fazendo uma enorme distribuição de tudo que é produzido no estado do Espírito Santo. E isso que é legal, né, governador? O Espírito Santo é um estado muito diversificado em termos de relevo, de clima. No sul, na região sul-serrana, temos um clima, temos um relevo. Na região norte, temos outro clima, outro relevo. Isso dá uma pluralidade muito grande, né? Uma capacidade de produção imensa. E nós endereçamos as nossas políticas públicas para potencializar a vocação de cada uma dessas regiões. Então, a gente tem mapeado as regiões, nós temos mapeado as vocações, e aí as nossas ações elas são nessa direção. Eu mesmo já fui secretário de Estado da Agricultura. E a Secretaria de Estado da Agricultura, ela é uma secretaria hoje que ampliou muito os seus espaços. Porque além de cuidar da agricultura, nós estamos cuidando do desenvolvimento do interior do Espírito Santo. Nós temos 78 municípios e grande parte desses municípios tem no agro, a maior parte desses municípios, a sua principal atividade econômica, geradora de trabalho, de oportunidade. E o agro do Espírito Santo, ele é liderado pela propriedade de base familiar, mas ele é altamente tecnológico, com elevada produtividade, ou seja, mais produção pelo mesmo volume de terra. E está crescendo de maneira substancial a cultura da sustentabilidade na nossa agricultura, porque as pessoas querem e precisam consumir alimentos saudáveis. E as pessoas querem conhecer a experiência daquela produção. E se aquele produtor ele cuida dos recursos naturais, esse produto chega no mercado em melhor condição de ser comercializado. Então, tudo isso está acontecendo no Espírito Santo e tem sido muito importante. Agora, colocando um pouquinho de café na conversa, um cafezinho na conversa, governador. Sobre o café, o arábica, claro, é um café mais refinado, porém o conilon tem crescido muito nos últimos anos. Na verdade, não tem... Um café não é melhor nem pior que o outro. Tanto o café arábica como o conilon são produtos com características diferentes. Um não é melhor que o outro. O café arábica evoluiu muito na produção de cafés especiais, mas também o café conilon evoluiu muito, ganhou preço, ganhou produtividade. E nós somos o único estado brasileiro que produz essas duas variedades de café, como nós falamos aqui anteriormente. Nas regiões mais frias, nas montanhas do Espírito Santo, nós produzimos o café arábica. Nas regiões mais quentes, nós produzimos o café conilon, que é um café mais, é uma variedade de café mais resistente às temperaturas mais quentes. Mas, assim, os dois cafés são especiais, são excepcionais e eles se complementam. Por exemplo, a indústria de café solúvel usa basicamente o café conilon para fazer o blend, para fazer a mistura. Então, o mercado consome os dois tipos de café. Um não é melhor que o outro. Os dois são excepcionais porque são made in Espírito Santo. Isso é legal. E assim, e o café conilon está tendo uma aceitação não só pelos capixabas, mas para o público no exterior também. O Espírito Santo tem exportado muito café conilon com aceitação do público lá de fora. É exatamente isso. Nós produzimos muito mais café conilon do que café arábica, porque o cultivo, o manejo do café conilon, ele se dá sobretudo em regiões mais planas.
E nessas regiões você consegue incorporar tecnologias, por exemplo, de irrigação, tecnologias de mecanização, que facilita a colheita. Já o café arábica, ele é produzido em regiões onde a geografia é mais acidentada, é mais morrada. Então, para cada uma dessas características, você tem um tipo de cultivo, de manejo, de orientação das lavouras. O fato objetivo é que o Espírito Santo, mesmo sendo um estado territorialmente não tão grande, não é? Nós só perdemos para Minas Gerais, nós somos o segundo estado produtor de café. Mas nenhum estado brasileiro produz ao mesmo tempo café conilon e café arábica. O estado de Minas Gerais, por exemplo, que produz muito mais que o Espírito Santo, porque é muitas vezes maior do que o Espírito Santo, só produz café arábica. Aqui nós produzimos as duas variedades porque o mercado consome uma e outra variedade. São riquezas exclusivas do nosso estado. E isso são riquezas características aqui do nosso Espírito Santo, que é o segundo produtor brasileiro de café. Governador, muito obrigado por ter participado dessa estreia de forma rica. Obrigado a vocês e parabéns por esse programa que vai fortalecer, que vai promover o agro capixaba, que, como eu disse aqui no começo, é pop, é tecnológico e é social pela geração de emprego, trabalho e distribuição de renda em todo o estado do Espírito Santo. Parabéns a todos vocês da TV Tribuna. Muito obrigado, governador. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera. E a gente espera também que você continue com a gente, viu? Nas nossas mídias sociais, nós estamos aí 100% presentes. Fique com a gente até domingo que vem. Um abraço. Vamos ao Mundo Agro, juntos! Você assistiu Tribuna Agro, oferecimento Sicredi, crédito, consórcios e seguros para o seu agro prosperar.